Amém. Graças a Deus que nós estamos aqui, não é? E vamos dar início então ao nosso culto com uma palavra de oração, uma palavra que o Senhor venha falar aos nossos corações, não é? Porque precisamos ouvir a voz do Senhor. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado, Pai. Muito obrigada por esse dia de chuva, muito obrigada por todas as coisas que o Senhor fez para nós, para os nossos familiares. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos. Muito obrigada por tudo, Pai. Nós clamamos agora que o Senhor seja, Senhor, como aqueles que não puderam estar aqui conosco. Ó Pai, derrama da tua bênção de cura sobre a vida da irmã Augusta. Ó Deus, que toda enfermidade, que toda dor vá embora em nome de Jesus. E que ela seja recobrada, Senhor, em sua saúde para a glória do teu nome. Ó Pai, em nome de Jesus, nós também clamamos uma bênção especial sobre a vida da Micaela. Ó Deus, que a tua paz, que o teu consolo, que a tua orientação e a tua direção esteja sobre a vida dela, Senhor. Que ela sinta a tua presença em nome de Jesus. Amém. Ó Pai, nós clamamos também a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada ouvinte nosso através da live, Senhor. Abençoe cada lar, cada pessoa, cada casa, Senhor, e que o teu nome seja reconhecido aqui em nosso meio e em toda a terra, Senhor. Faça presente em nosso meio, Senhor. Levantamos o teu nome, entronizamos o teu nome, porque só tu és santo, santo, santo e poderoso, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus também clamamos que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, repreenda Satanás. E que ele não tenha o poder, Senhor, de roubar a nossa paz, a nossa alegria, o nosso momento de louvor e adoração a Ti. Ó Pai, coloca nos nossos lábios o perfeito louvor ao Teu nome, Senhor. Ó Senhor, também clamamos por este bairro. Ó Senhor, alcance esse bairro, Senhor, através dessa casa de oração, Senhor. Queremos ver pessoas salvas a Ti, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, usa as nossas vidas como testemunho vivo do nome glorioso do Senhor Jesus. Ó Senhor, e no mais clamamos, fala conosco, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 59. Salmo 59. E nós vamos ler apenas 2 versos, que são os versos 16 e 17. Salmo 59. E nós vamos ler o 16 e o 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa, é o Deus da minha misericórdia. Amém? Vamos ler mais uma vez a palavra do Senhor. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa e é o Deus da minha misericórdia. Amém. E é esse Deus que nós vamos render graças, louvores, adoração, porque só Ele é digno. Vou chamar o pastor Joãozinho, nós vamos continuar com a nossa viola para a glória do nome do Senhor. Quem aqui, Senhor? Vamos então nos pôr a pé para nós louvarmos o nome do Senhor com gratidão, com adoração. Vamos começar por um hino de louvor já antigo, que diz: Fala a minha alma, ó Cristo,
está numa das folhinhas que nós temos agora no fim. Fala a minha alma ao Cristo, fala-me com amor. Fala-me com amor, segrega com ternura e eu sou o teu Salvador. Faz-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser. Que realmente este seja o desejo do nosso coração, que realmente este seja o desejo da nossa alma e que o Senhor possa falar no coração de cada um de nós segundo a necessidade de cada um de nós tem. Amém?
fala-me sempre com terno amor e segredo ao meu ouvido, tu tens o Salvador. Realmente nas lutas do dia-a-dia, na correria do dia-a-dia, ouvir esta voz de amor no nosso coração é aquilo que nós carecemos para nos dar a tranquilidade e a paz à nossa alma. Por isso que o Senhor fala sempre e constantemente ao nosso coração. Amém? Vamos entoar outro hino que diz: basta que me toques, Senhor. Basta que me toques, Senhor. É uma música nova, então. São músicas novas. Apesar de é uma música muito antiga, mas para nós é uma música nova, por isso estamos a aprender e que realmente nós estamos a aprender assim. Basta que me toques, Senhor, na minha alma cansada a vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Basta que me toques, Senhor. Na minha alma cansada a vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar uma aqui. Eu quis trazer músicas antigas, mas às vezes nós tanto deixarmos passar e não cantarmos é difícil, não é? Aquela música que diz: é isso que me faz cantar. Nós lembramos dessa música? É isso que me faz cantar? Tem aí na folhinha. É Isso que me faz cantar, é isso que me faz cantar. Dos meus pecados livres para o céu eu vou. É isso que me faz cantar. Ao mundo vou anunciar, ao mundo vou anunciar.
músicas, porque a gente vai conseguindo tocar assim algumas canções, não é? Vamos então fazer aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Aquele que ofereça ao Senhor, ofereça não porque precisa, não ofereça por troca, mas aquele que dê à casa do Senhor, dê com alegria, como nos diz a palavra do Senhor. Senhor, quero agradecer, Senhor, mais uma vez trazer aqui à tua casa de oração para louvar e bendizer o santo e bendito nome. Senhor, agora quero pedir por estas ofertas, Senhor. Bem abençoadas, Senhor, que elas sejam bem dirigidas para aquilo que é necessário para a casa de oração ou para os teus servos que necessitem. Amém, Jesus. Abençoa-as e dirige a pessoa que está responsável a isto, que ela seja uma pessoa capaz de saber onde está o sítio onde possa entregar estas ofertas. Abençoa-as e dirige, Senhor. Agora, Senhor, peço pelo pastor João, Senhor, agora nos vai dar a sua palavra. Senhor, que sejas tu, Senhor, com a tua fala, Senhor, que o dirijas e que o orientes para que ele nos possa ensinar a tua palavra, Senhor. Nós necessitamos muito dela, Senhor. Necessitamos de ouvir cada vez mais a tua palavra e que ela entre em nossos corações e nós sintamos a alegria e o prazer de dizer: temos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Agora peço que o abençoes e lhe dês paz para que ele possa exponer aquilo que tu queres, Senhor. Ajuda-o e tu queres. Peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.
Aleluia, glória a Deus. Vamos então passar a palavra ao pastor Joãozinho. Eu quero mais uma vez saudar a todos os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. E aqueles que nos acompanham também pelo Facebook, que o Senhor abençoe a vida de cada um e que o Senhor possa estar a ministrar às nossas vidas nesta noite. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Tiago, dando continuidade ao nosso estudo. Tiago, capítulo 2, e vamos ler do verso 1 até ao 10. Tiago, capítulo 2, e verso 1 até ao 10. Amém? Os irmãos já encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Porque se no nosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também alguém pobre com sordo de traje, e atentares para o que traz o traje precioso, e lhe disseres: assenta tu aqui num lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redardidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Amém? Vamos orar. Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos mais uma vez nesta noite, Pai. Te damos graças, Senhor, porque já nos tens abençoado, Senhor. Neste dia, Senhor, já derramaste as tuas bênçãos sobre a nossa vida e o teu cuidado tem sido constante para connosco. Te agradecemos, Senhor, pelo louvor, pelos hinos entoados, Pai, e te pedimos que verdadeiramente, Senhor, recebas o nosso louvor e a nossa gratidão como cheiro suave às tuas narinas, Pai. Por isso, vem agora ser connosco, Pai, continua a ministrar às nossas vidas, Senhor, e agora abre o nosso entendimento e abre o nosso coração, Senhor, para que nós possamos compreender aquilo que queres manifestar às nossas vidas e possamos, Senhor, pôr em prática, Senhor, no dia a dia, Senhor. Por isso, fala a cada um de nós segundo as nossas necessidades. Também te pedimos, Pai, que desde já repreendas toda a ação maligna no nosso meio, Pai, pois sabemos que o inimigo é este troço, Senhor, em tentar roubar a tua palavra, Senhor, tentar nos distrair, tentar endurecer o nosso coração, tentar nos fazer rejeitar a tua palavra, Pai. Mas nós te pedimos, Senhor, com o coração quebrantado, Senhor, possamos ouvir a tua voz de amor e assim sermos ensinados pelo bom Mestre que és tu, Senhor Jesus. Por isso, vem falar a cada um de nós, vem nos dirigir. Isto nós te pedimos e desde já agradecemos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quando pensamos em fé, a palavra ou a ação que vem à nossa boca, ao nosso pensamento, é a nossa crença, é a nossa confiança em Deus. Mas, na realidade, quando nós somos alcançados por esta graça salvadora, nós não recebemos apenas a fé, mas recebemos uma nova vida, e nessa nova vida há uma transformação daquilo que nós somos. Interessante ver que quando analisamos Paulo e Tiago, como eles se complementam nesse sentido. Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem dos homens para que ninguém se glorie.
Mas agora Tiago nos diz que a nossa fé pode ser posta à prova ou mostrar a sua sinceridade, ou se é uma fé genuína, através dessas mesmas obras, que não servem para a nossa salvação, mas servem como prova de que essa salvação, essa fé é verdadeira, é genuína. João Calvino, um dos pregadores do passado, ele disse que a salvação é só pela fé, mas a fé salvadora nunca vem só, nunca vem sozinha. Então as obras são a forma de nós mostrarmos se essa fé é verdadeira ou não. Então, olharmos agora para a palavra do Senhor, Tiago mostra-nos a forma como nós nos devemos comportar. Quando nós olhamos para esta carta de Tiago, podemos observar que é uma palavra prática para a igreja, é chamar a atenção para o nosso comportamento e testemunho sobre este Deus do qual nós cremos e do qual realmente nós confiamos. E nós não podemos separar o nosso relacionamento humano com o nosso relacionamento divino, com a nossa comunhão divina. Vamos abrir em 1 João, capítulo 4 e versículo 20. 1 João, capítulo 4 e versículo 20. João, capítulo 4 e versículo 20, que diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então o que nos mostra realmente este texto é que aqui a nossa vida humana está em comunhão com a nossa vida divina, com a nossa comunhão com Deus. E as duas não andam separadas, mas nós somos uma só vida. Da mesma forma que temos corpo e espírito, então o nosso relacionamento espiritual está em comunhão com o nosso relacionamento humano. E Tiago diz que a nossa fé pode ser posta à prova. Muitas vezes nós colocamos como eu tenho fé, eu creio, eu confio, mas como sei se a minha fé é verdadeira, como sei se a minha confiança em Deus é completa e plena. E Tiago nos diz que há forma de nós vermos se a nossa fé é genuína, se a nossa fé é verdadeira. Então, ao pensar nisso, como podemos nós saber se a nossa fé é verdadeira e genuína? E Tiago nos dá as diretrizes para nós sabermos. E na nossa vida, quando a nossa fé é genuína, a primeira coisa que tem que existir em nós é que nós temos que ser imparciais para com as pessoas. No capítulo 2, do verso 1 ao 4, diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentares para o que traz a traje preciosa, e lhe disseres: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do estrago, porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos. Irmão, uma coisa que faz parte, infelizmente, da nossa cultura pecaminosa e que muitas vezes está no nosso meio, é que nós temos o hábito de identificar as pessoas pela forma como elas se vestem, pelo carro que apresentam. Então, muitas vezes, nós temos essa tendência de olhar e avaliar a pessoa. Olhar e acharmos, pelo aquilo que nós observarmos, se é uma pessoa com caráter, se é uma pessoa com caráter, se é uma pessoa digna, se não é uma pessoa digna. E nós já cuidamos das pessoas com parcialidade. Então, a palavra do Senhor, Tiago nos diz que nós não devemos ter favoritismo, mas pelo contrário, que não devemos fazer acepção de pessoas, mas que devemos considerá-las todas da mesma forma. Quando olhamos para o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos ver como Ele não valorizava nem julgava as pessoas pela sua prática. Vamos abrir em Mateus, capítulo 22 e versículo 16. Mateus, capítulo 22 e versículo 16. Mateus, capítulo 22 e versículo 16, que diz assim: e enviaram os seus discípulos, como os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus,
segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Então, irmãos, uma das coisas que tem que haver de transformação na nossa vida, na nossa fé, é nós tratarmos todos da mesma forma, todos por igual, não fazer distinção de pessoas. E da mesma forma que Jesus cuidou, nós devemos cuidar. Jesus não fez diferenciação entre o pobre e não julgou a aparência. Quando olhamos para o exemplo de Jesus, nós podemos ver que Jesus acolheu ricos e pobres, religiosos e publicanos, doentes e crianças, israelitas e gentios. Jesus, quando olhava e via todos da mesma forma e cuidava a todos da mesma forma. Então Jesus não fazia essa diferenciação. Mas nós temos o hábito de, normalmente, dar honra a quem achamos que tem mais honra. Partilhando com os irmãos uma experiência que me marcou. Era, por exemplo, ao domingo, depois do culto, eu tinha o hábito de ir meter gasolina. Há uma bomba aqui perto. E interessante que quando eu ia com as vestes normais, a funcionária me tratava com indiferença. Bom dia, boa tarde, recebia-se embora. Mas quando eu entrava, vinha do culto e vinha arrumado com o fato, então a forma como ela me tratava era diferente. Ela era muito mais agradável e atenciosa para mim. Porquê? Porque eu me apresentava somente com uma roupa diferente. Então ela partia do princípio que se calhar eu tinha uma condição financeira melhor. E quando nós vemos assim, o que é que nós vemos? Vemos como podemos tirar proveito dessa pessoa. E então pensamos em tratá-la melhor, porque isso vai trazer benefício para a nossa vida. Vamos abrir em João capítulo 7, versículo 24. E é o próprio Senhor Jesus Cristo que nos dá essa orientação para a nossa vida. João capítulo 7 e versículo 24. João capítulo 7 e versículo 24, que diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então o Senhor Jesus era aquele que conhecia os corações, apesar de muitas vezes a aparência ser do melhor que podia existir aos olhos humanos, uma pessoa da alta sociedade, uma pessoa com renome, com um cargo importante. Jesus conhecia o coração. E é isso que Jesus quer, que nós não olhemos para a aparência exterior, que nós não tomemos a nossa justiça, que nós não avaliemos segundo o nosso conceito, mas que realmente possamos tratar todos da mesma forma. É assim que Jesus tratou, é assim que Deus Pai nos trata. Todos criados por Deus. Deus ama-nos a todos da mesma forma. Deus não faz diferenciação entre pessoas. E é assim que Deus quer que nós tenhamos. Quando nós passamos a tratar as pessoas da mesma forma, significa que a fé que tem operado no nosso coração é uma fé verdadeira. Nós estamos sempre atentos. Ora bem, este é rico, eu posso tirar proveito para a minha vida. Como? Estou agora desempregado, pode-me abrir uma porta de emprego. E tal, é uma pessoa rica, até pode ser uma pessoa que possa trazer benefícios para a igreja, porque temos até os projetos missionários e tudo, mas não temos dinheiro. Um irmão destes era indicado para nós porque nos auxiliaria nas nossas necessidades. Mas quando nós olhamos, nós vemos que Jesus não se importava com essas coisas. Ele buscava realmente tratar todos de igual forma. Porquê? Porque na realidade, qual é a nossa diferença perante Deus? Aqui nós olhamos, uns somos brancos, outros somos negros, uns são vermelhos, outros amarelos, uns são daqui de Portugal, outros são do Brasil, da Roménia. Mas quando Deus olha, o que é que Ele vê? A minha criatura. Aquele que eu criei com muito amor, do qual diz que nós somos a perfeição da sua criação. Então é isso que Deus quer. É isso que nos mostra quando realmente a fé está a operar no nosso coração, é nós não fazermos mais essa diferenciação. Nós tratarmos um juiz do mesmo cuidado que tratamos alguém que seja sem rua, que seja sem casa, um morador de rua, tratar com o mesmo zelo, o mesmo cuidado. É isso que o Senhor quer para nós. E quando a fé opera no nosso coração, nós compreendemos que somos todos iguais. Então essa é uma das provas de que a fé que tem operado no nosso coração é uma fé genuína e uma fé verdadeira. Abraham Lincoln, o americano, disse certa vez assim: Deus deve amar as pessoas simples, porque Ele fez muitas delas. Então prova o amor de Deus, que Deus nos ama como nós somos,
e Deus quer que nós nos tratemos mutuamente com amor e com respeito. Amém? Então a primeira prova de que a nossa fé é genuína é este cuidado com imparcialidade, sem olharmos realmente para as condições sociais, para as condições financeiras, para a nacionalidade, mas vermos que realmente cada ser humano é feito à imagem e semelhança do nosso Deus. Amém? A segunda coisa que nós podemos colocar e ver se a nossa fé é genuína é nós compreendermos que a salvação está disponível para todos. Do verso 5 ao 7 diz: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Não vos desonrar, mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Então, muitas vezes existe essa tendência de nós olharmos e pensarmos que alguns são mais dignos do que outros de ter um lugar especial para a salvação. Mas às vezes ouve-se a expressão de a pessoa é tão simpática, é tão amorosa, é tão cuidadosa, que para ser perfeita só lhe falta a salvação. Então é uma pessoa que precisa estar num lugar especial. Só que quando a palavra do Senhor nos diz que o Senhor fez para os pobres, e quando a palavra do Senhor nos fala em pobres, não nos fala em pobres financeiramente. Fala-nos naqueles que são sensíveis à sua condição de compreenderem as suas necessidades. Irmãos, um rico tem um hábito, infelizmente, que prejudica a sua vida. Ele acha que, como tem todas as condições financeiras, e muitas vezes é uma pessoa sábia, ela acha que não precisa de mais nada, que ela se consegue safar sozinha de tudo aquilo que aparecer, porque ela tem condições para superar todas as dificuldades que vierem sobre a sua vida. E nós temos também muitas vezes a tendência de achar, como achavam muitas vezes os israelitas, que os ricos eram aqueles que na realidade eram ricamente abençoados por Deus. Mas nós sabemos que isso nem sempre é real. E a palavra do Senhor nos diz que é mais difícil entrar um rico pelo buraco da agulha do que passar um camelo. Significa o quê? Que o rico sustenta a sua vida nas suas posses, na sua sabedoria, mas não confia naquele que tem todo o poder. Mas a palavra do Senhor, ela dá oportunidade a todos. O Senhor diz que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Por isso esta palavra está preparada para que todos aqueles que saberam do Senhor o possam conhecer como Senhor e Salvador da sua vida. Efésios, nós não vamos ler, mas Efésios capítulo 1, 4 a 7, diz-nos que a nossa fé, a nossa salvação, ela não é comprada. E no capítulo 2, versículo 8 a 10, diz que ela não é merecida. Então a nossa fé não pode ser comprada, não pode ser merecida, mas, como diz a palavra do Senhor, é pela graça, é uma dádiva de Deus para a nossa vida. E esta dádiva está disponível para todos. Então Deus ignora todas as diferenças que possam haver e olha apenas para o coração. A palavra do Senhor diz que o coração quebrantado e sincero não desprezarás, ó Deus. Então é o estado do nosso coração, é a nossa compreensão da nossa necessidade que nos dá abertura para nos olharmos a Deus e não a nossa condição financeira ou a nossa condição social. Vamos abrir em Lucas, capítulo 5 e versículo 32. Evangelho de Lucas, capítulo 5 e versículo 32. Lucas capítulo 5 e versículo 32. Que nos diz assim: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Irmãos, isto mostra realmente esta abertura do Evangelho para todos. E esse é o problema que muitas vezes existe com o rico, é que ele não vê a necessidade da sua alma. Já Jesus, confrontando o rico lhe disse: olha, Senhor, tenho guardado todas as tuas leis. E quando Jesus disse: olha, então vai, vende tudo quanto tens e segue-me, qual foi a postura dele?
entristeceu e afastou-se. Porquê? Porque na realidade o seu coração estava preso às riquezas. O Deus da sua vida era o dinheiro. Jesus dá-lhe a oportunidade de saber a dele e de conhecer o Salvador, mas ele preferiu confiar e segurar a sua vida nas riquezas. Mas Jesus veio não para chamar aqueles que acham que têm condições, não para chamar aqueles que acham que são justos, mas aqueles que reconhecem que no seu coração carecem deste Deus maravilhoso. Vamos abrir ainda no capítulo 4 de Lucas e vamos ler, só puxar a página atrás, e vamos ler o versículo 18 e 19, que diz assim, Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, que diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração da vida aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, mas deixemos que o Senhor Jesus venha fazer morada. Então esta salvação não vem para os ricos, não vem para aqueles que acham que têm a sabedoria, pelo contrário. A palavra do Senhor diz que vem para aqueles que são humildes, que são sinceros, que são pobres de espírito. Porquê? Porque estes reconhecem na realidade a necessidade da sua alma. Mas esta salvação está disponível para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Amém? Então podemos ver que uma das provas da nossa fé, se é genuína, é nós não fazermos acepção de pessoas, é nós compreendermos que o Evangelho não é uma coisa escolhida para uma elite, para um grupo, mas que é disponível para todos, como os israelitas pensavam. Só eles é que tinham direito à salvação, porque a salvação veio dos judeus, então era só para eles. Mas Jesus veio salvar todo o ser humano. E ele próprio diz que morreu pelo mundo, morreu por todo o ser humano, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. E a terceira coisa que nós podemos ver, se estamos a viver uma fé genuína e que muitas vezes é difícil pôr em prática na nossa vida, é o amar o próximo como a nós mesmos. Vamos ver Tiago capítulo 2, do verso 8 ao 11, que diz assim: todavia, se compreendes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois regardidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Irmãos, não é um dom natural nós amarmos aquele que está à nossa volta. Por hábito nós amamos quem nos ama e amamos aqueles que nos fazem bem. Mas aqueles que nos fazem mal, aqueles de quem nós temos empatia, nós temos dificuldade em amar ou de simpatizar com eles. Mas a palavra do Senhor nos mostra que realmente a fé verdadeira e genuína nos mostra um amor por todos, um amor que na realidade não está só fechado para aqueles que nos amam, para aqueles que nos fazem bem, mas é uma ação que vem da operação do Senhor Jesus no nosso coração e que nos ensina a amar aquele que está à nossa volta. Então o amor é o cumprimento de toda a lei. Qual é? A lei resume-se em 2 mandamentos: amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Então a lei se resume a este ponto, ao ponto do amor a Deus e amor ao nosso próximo. Então amor é tratar as pessoas como Deus nos trata a nós. E como é que Deus nos trata a nós? Com bondade, com misericórdia, com paciência. É esse mesmo cuidado que o Senhor quer que nós tenhamos uns para com os outros. Mas nós muitas vezes temos essa dificuldade em ter essa paciência, em ter essa misericórdia, em ter essa bondade. Mas se nós amamos com o amor que Cristo nos amou a nós, então nós temos essa postura e essa ação para todos aqueles que estão à nossa volta. Vamos abrir em Lucas, capítulo 10, e vamos ler do verso 25 ao 37. É um texto bem conhecido nosso, que nos mostra realmente como deve ser a nossa postura para com o nosso próximo. O nosso próximo não é aquele que nós escolhemos.
mas é aquele que está à nossa volta, independentemente de quem ele seja. Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37, que diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se tratou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Quais, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma forma. Então, irmãos, este tipo de ação de amor, este tipo de auxílio àqueles que nos rodeiam, mostra que este Evangelho de amor, este Evangelho da graça, tem feito diferença na nossa vida e que nós, na realidade, temos vivido uma fé verdadeira e não uma fé enganosa. Nós sabemos que os mestres da lei viviam uma religiosidade e viviam no engano, porque eles achavam que cumpriam a lei, mas na realidade eles só olhavam para o seu próprio umbigo e queriam fazer as suas vontades, não olhando na sinceridade para a palavra de Deus e para aquilo que Deus quer que nós, como os seus servos, seus filhos, façamos na nossa vida. Então, que nós possamos amar aquele que está ao nosso redor e nos preocuparmos com ele, que essa é a dificuldade. No mundo de dureza de coração, nós preocupamos-nos com nós próprios e tudo aquilo que fugir da nossa vontade ou do nosso desejo, nós já repugnamos. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos amar aqueles que estão à nossa volta e fazer aquilo que nos apraz para os auxiliar. Isso é a prova de amor. Amor não é uma palavra, amor é na realidade a ação. E esse amor, Deus mostrou para connosco, enviando o seu Filho. O Senhor não nos disse só que nos amava como criaturas perfeitas, à imagem e semelhança de Deus. Provou esse amor ao enviar o Senhor Jesus Cristo. Então que nós possamos amar ao próximo como o Senhor Jesus nos ama a nós. E que todos nós possamos ser merecedores dessa graça e desse amor. Amém? Então este é um dos filtros que nós podemos colocar sobre a nossa fé. Será que estão a viver uma fé genuína? Será que estão a viver uma fé verdadeira? Se nós, porventura, já não fazemos essa acepção de pessoas, seja pela cor, seja pela nacionalidade, seja pelas condições financeiras ou sociais, se nós compreendemos que esta salvação, esta oportunidade está aberta para todos, e se nós temos buscado por este amor em prática, o amor ao próximo de Deus em prática nas nossas vidas, então nós temos vivido a fé verdadeira e genuína. Se porventura há alguma falha, nós temos um Deus que nos auxilia a mudar aquilo que está errado na nossa vida. Basta nós nos abeirarmos dele, clamarmos, e ele fará a transformação necessária para que o seu nome seja glorificado e honrado no nosso meio. Amém? Então que possamos viver esta fé, que possamos pôr esta fé em prática e que todos aqueles que estão ao nosso redor possam glorificar a Deus pelo testemunho que nós temos dado. Amém? Vamos orar. Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, e pela busca da praticidade nas nossas vidas, Senhor.
Nós queremos viver esta fé genuína, esta fé verdadeira, Senhor. Nós queremos ver o agir do Senhor Jesus a cada dia nos nossos corações e nas nossas vidas, Pai. E nós assim refletirmos o seu brilho e o seu bom cheiro, Senhor, por onde quer que andamos, Senhor. Por isso, ajuda-nos, Senhor, a amar a todos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não fazer acepção de pessoas, Senhor. E ajuda-nos a ter certeza que esta salvação pode alcançar o mais pobre e vil pecador, como aquele que nós temos em maior estima, que achamos que não é assim tão pecador como outros, Pai. Mas que realmente nós tenhamos esta postura de não fazermos acepção, Senhor, e buscarmos amar e partilhar como Tu também partilhaste connosco, Senhor. Não fazendo acepção entre samaritanos e judeus, entre pobres e ricos, Senhor, entre crianças, entre enfermos, Senhor. Tu amaste todos da mesma forma, Senhor. Ensina-nos, Senhor, também a ser como Tu e ajuda-nos a pôr essa fé em prática nas nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor. Continua a falar aos nossos corações e se nós te pedimos e desde já agradecemos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos entoar o hino. Peço à Bruna que me traga o hino, por favor. E vamos entoar o hino de louvor para podermos então terminar o nosso culto aqui reunidos como família, como povo de Deus, porque nós continuamos e devemos continuar no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, na nossa vida e na nossa casa. Nos separamos por breves momentos, deixamos de estar reunidos como família de Cristo e irmãos, mas temos a oportunidade de continuar a buscar o Senhor no dia a dia. Amém? Vamos entoar este hino. Nunca te deixarei. Amém?
que nos peça em oração, que agradeça a Deus por este tempo maravilhoso, que o Senhor continue a ministrar no nosso coração, que esta fé que nós temos vivido e querido seja a cada dia uma realidade no nosso testemunho e que o Senhor nos continue a auxiliar em todas as nossas lutas. Amém, Daniel. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que hoje foi dita aqui, Senhor. Louvado seja o Senhor por todas as coisas feitas na nossa vida e todas aquelas coisas que o Senhor transmite a nós, Pai, através da Tua palavra. Obrigado, Pai. Quero te agradecer também pela a fé que Tu consegues guardar em nós, Senhor, e continua a aumentar a nossa fé, Deus, porque nós precisamos desta confiança, nós precisamos da Tua presença na nossa vida. Por isto, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus que esta fé que está em nós, Pai, nós podemos transmitir aos outros e que a lei dos outros seja transformada em fé verdadeira, em Teus mandamentos. Oh Deus, obrigado pelo tudo, obrigado por cada irmão presente aqui, abençoe cada um deles, cada um da família dele, Pai, e pedimos que em nome do Senhor Jesus Tu acompanhes nós hoje, amanhã e até o fim da nossa vida. Eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco agora eternamente e nós dizemos Amém. Então que o Senhor nos continue a abençoar e querendo o Senhor estaremos aqui na quarta-feira, novamente às 20h30, para continuarmos a entregar no altar do Senhor as nossas lutas, dificuldades e a nossa gratidão também. Então que o Senhor nos abençoe a cada um. Amém?